Muito boa tarde à doutora Ana Panzo, a nossa convidada de hoje. Bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, obrigada. E Nós... obrigado também, boa noite sensível para os telespectadores da Voz da América. Muito obrigada, doutora. Nós temos estado a assistir neste programa a uma série de reportagens que mostram o quão vulneráveis as jovens mulheres são ao abuso sexual. Como é que o seu livro, Agressores de Menores, Contextos e Perfis, aborda esta questão? Sim, eu trago aqui no meu livro uma abordagem sobre o abuso sexual de menores, mas eu preferi virar o meu foco para os agressores em vez das vítimas. Quanto às vítimas, muito se sabe, muito se fala, mas é necessário, achei que era necessário e de extrema importância conhecer o perfil de quem agride. Por que agride? Quais são as motivações que estão por detrás deste indivíduo que agride crianças e o que é que a ciência explica acerca deste comportamento, que na verdade é um comportamento reprovável a todos os níveis. Nós estamos a falar de um fenômeno que na verdade acontece em todo o mundo, claro que em determinados países com maior índice em função de outros, e só para termos uma noção, cá em Angola os dados são alarmantes. De acordo com o Instituto Nacional da Criança, o INAC, que apresentou uma conferência de imprensa no mês de abril, apresentou-nos dados que são preocupantes. De março de 2021 até março de 2022, em Angola, foram abusadas crianças, ou seja, uma cifra de 4.706 crianças. Entre elas, 75 do sexo masculino e 4.631 do sexo feminino, que na verdade já é um número alarmante. Claro, esses dados vêm da capital, mas também de outras províncias do país de Angola. Então, é só para dizer que nós estamos aqui a falar de um fenômeno que é preocupante, que compromete a vida das crianças, e por isso é que eu trago aqui no meu livro, Agressores Sexuais de Menores, várias temáticas, onde eu falo, primeiro, do abuso sexual de forma geral, e quando nós estamos a falar de abuso sexual de menores, estamos a falar de um ato que envolve um agressor e uma vítima, onde normalmente o agressor tem uma diferença de idade abismal em relação à vítima, e este ato nem sempre envolve o contacto físico. Também pode ser sem o contacto físico. De que forma? Aqui nós podíamos trazer, do ponto de vista da psicologia, o exibicionismo, que é aquela prática em que o agressor faz a exposição dos seus órgãos genitais de frente à criança. Apesar dele não tocar na criança, também é um abuso sexual. Temos o voyeurismo, que é a prática do indivíduo observar a criança nua, e esta atitude acaba lhe proporcionando um determinado prazer ou uma determinada satisfação sexual. Então, é só para vermos aqui que o abuso nem sempre envolve o contacto sexual, também pode ser sem o contacto sexual. Então, eu falei de tudo isso. Trago também aqui no livro as fases do abuso sexual de menores, que na verdade são 5 fases. Temos inicialmente a fase da atração e a fase do enamoramento, em que o indivíduo vai ganhando a confiança da criança, e esse agressor pode ser tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Há mulheres que também são agressoras sexuais. Só que a técnica, a tática de uma mulher agressora é totalmente diferente de um homem, porque do homem é mais agressivo, enquanto que da mulher é mais sutil. Depois da fase da atração, eu falo também no meu livro da fase da consumação do ato, que é aquela fase onde normalmente já acontece, já se dá o contato físico, e ali a agressão pode ser vaginal, anal
ou mesmo até com carícias ou a manipulação dos órgãos genitais da vítima. Depois dessa fase, nós temos a fase da pressão psicológica, ou seja, o agressor, depois de consumar o ato e notar que corre riscos de ser descoberto, o que esse indivíduo faz? Vai provocando ameaças na vítima de que poderá matá-la, poderá matar as pessoas que a criança normalmente ama, e a criança, com este receio, ela acaba por não denunciar o agressor. Exato. Mas também temos os casos de que a criança muitas vezes denuncia, mas infelizmente não é ouvida e nem sequer é levada em consideração a sua queixa. Vamos falar sobre isso mais à frente, doutora, essa questão, exato. E há uma quarta fase. Há uma quarta fase que normalmente é uma fase difícil de se chegar, principalmente no nosso contexto. Hoje já temos aqui uma diferença muito grande, já um nível de consciencialização por parte das pessoas, que é a fase da descoberta. Infelizmente, existem vítimas que são abusadas durante muito tempo mesmo. 4, 5, 6, 7 anos. E muitas vezes o agressor faz parte do contexto familiar. Infelizmente, ninguém percebe. Por um lado, porque a vítima não denuncia, e do outro lado, porque muitas vezes os familiares são desatentos com relação aos determinados sinais, tantos emitidos pelo agressor como pela vítima. E a quinta fase, que é a última, que é a fase da supressão do ato, ou seja, depois da descoberta, é de extrema importância que se separe o agressor da vítima. O agressor é responsabilizado criminalmente e a vítima deve ter o acompanhamento psicológico. Doutora, nós já vamos voltar a si, por estas 5 fases já temos aqui pano para mangas e a conversa que não caberá neste programa, mas antes de voltarmos à conversa consigo, vamos a esta reportagem. Em Nampula, Moçambique, a violência sexual contra menores continua a ser negligenciada pelas famílias, exatamente como a doutora estava a dizer, que ao invés de denunciarem os violadores, fazem acordos com eles. Para ajudar no combate ao problema, uma jovem ativista criou uma página na rede social denominada Só Temos Uma Vida, onde por meio de denúncias tem ajudado vítimas a encaminhar os violadores às autoridades policiais. A Dina Soalerre tem esta reportagem. É de quem deviam ter proteção que várias meninas sofrem abuso sexual. Isso não foi diferente com esta menor de 16 anos de idade, residente na cidade de Nampula, que por várias vezes foi abusada sexualmente pelo padrasto diante da indiferença da sua mãe, que nunca acreditou que o crime estaria a acontecer. Por conta disso, o medo tomou conta da menor e por muito tempo faltou-lhe coragem para denunciar o padrasto, embora estivesse consciente que não só ela corria riscos, mas também outras irmãs menores. Como consequência do seu silêncio e da indiferença da sua mãe, a menina conta que sofreu violência sexual por 6 vezes, até que pela rede social Facebook, através da página Só Temos Uma Vida, veio ajuda para conseguir denunciar e levar o seu padrasto às celas da polícia. Ele dizia para não falar nada para ninguém, senão ele vai fazer qualquer coisa que possa me prejudicar, não só a mim e as minhas irmãs outras. No entanto, esta coragem custou-lhe o corte das relações com a sua mãe, que segundo a menor nunca se conformou com o fato de terem levado à cadeia o homem que garantia o seu sustento. Ela ficou zangada comigo, não queria falar mais comigo, então eu tive que procurar a ajuda da minha tia. Eu expliquei tudo para ela, ela disse, não, é melhor sair de vez lá onde você está a vir morar aqui nos Belenenses. A página Só Temos Uma Vida foi criada há 8 meses pela jovem ativista social Elizabeth Tavares, com o objetivo de alargar a sensibilização sobre a importância da denúncia dos crimes de violência baseada no gênero. Eu sou
recebo os casos e encaminho às autoridades competentes. No início, a página teve pouca aderência, mas depois, com as palestras que passamos a ter nas comunidades, e eu sempre partilho nas minhas plataformas digitais, e também pelas lives que nós temos feitos lá, acabou ajudando muito e a aderência é mesmo massiva. E a página virou como uma referência por parte de algumas pessoas. Por isso é que elas fazem as denúncias por parte das páginas. Elizabeth partilha que não tem sido fácil convencer as vítimas de abuso sexual a denunciar, mas em meio a estas e outras dificuldades, conta que este ano já ajudou 6 meninas a denunciar seus violadores à polícia. E o sonho da jovem é fazer mais. As mulheres que vivem com pessoas, com homens que são violadores, que são predadores, muitas das vezes elas dependem financeiramente daquele violador. Então não tem muito poder, não tem muita autoridade de dizer não, eu tenho que pôr um basta, e ficam a esconder, a tapar o sol pela peneira, com a peneira. Quando a pessoa chega lá, tentam esconder o máximo, mas como nós estamos aqui para ajudar, temos feito outra vez os encaminhamentos devidos e convencer quanto a vítima, quanto a mãe a denunciar os casos. Em Nampula, a violência sexual de menores continua a ser negligenciada pela família, que ao invés de denunciar os violadores, entram em acordos. Esta realidade preocupa o Hospital Central de Nampula, que alerta para os impactos. Muitas das vezes o violador é uma pessoa próxima, é um vizinho, é um tio, é um primo, é um amigo, depois acabam entrando em algum momento em negociação com a família. Mas esta criança que foi violada acaba tendo repercussões psicológicas, acaba sendo tratada por lesões graves da violência e é um trauma para o resto da vida. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehe. Obrigada, Adina. E se quiser participar do nosso programa, pode deixar comentários, perguntas nos nossos comentários ao programa aqui no Facebook ou enviar para o WhatsApp da VOA, é +1 202 251 9466. Voltemos à doutora Ana Panzo. Doutora, está aí desse lado, não está? Sim. Quando falamos em abuso sexual contra menores, há uma série de fatores a ter em conta. Na reportagem de Nampula, a vítima foi inclusive descredibilizada pela mãe, e era uma coisa que a doutora falava-nos há pouco. Pode falar-nos desse contexto socioeconómico que perpetua estes atos? Com certeza. À volta do abuso sexual existem elementos ou fatores impulsionadores, não é? Que fazem com que esses elementos vão se propagando cada vez mais. Infelizmente, eu tenho dito isso nos meios de comunicação social, nós, as mulheres que temos o papel fundamental dentro da família, infelizmente somos nós que, em alguns casos, acabamos por salvaguardar a integridade do agressor e não salvaguardamos a integridade da vítima. Em alguns casamentos, em algumas famílias, encontramos mulheres, como a nossa companheira falou ali na reportagem, mulheres que são dependentes. Só que, atenção aqui, para além da dependência financeira, que é algo muito comum, nós temos um outro elemento que é a dependência emocional e que muitas vezes não é visível, mas há mulheres que são dependentes do ponto de vista emocional dos parceiros e do ponto de vista financeiro ou econômico. Logo, quando ela descobre situações como o abuso sexual, que muitas vezes a vítima é a filha, é a sobrinha, é a neta dentro de casa, por causa dessa dependência que ela tem pelo companheiro, ela prefere, não é, salvaguardar a integridade do agressor. Mas dizer aqui que é uma atitude reprovável. Por isso é que eu vi que, como há uma tendência enorme de proteger o agressor, então eu preferi virar o meu foco para os agressores e não para as vítimas. Não significa, claro, que não atenda a vítimas, que não considere as vítimas. Considero sim, senhora. Então são esses elementos que, de certa forma, acabam propagando o abuso sexual contra menores. Por outro lado também, é importante aqui dizermos que nem sempre a pessoa que agride
sexualmente é um pedófilo, mas pelos números alarmantes e a forma com que os casos são reportados, nós começamos a nos convencer cada vez mais que a maior parte dos agressores são pedófilos. Quem é o pedófilo? O pedófilo é um indivíduo que tem um transtorno parafílico, ou seja, ele tem prazer, ou seja, sente prazer ao relacionar-se sexualmente com uma criança. Esse indivíduo muitas vezes é casado, tem uma família formada, uma família estruturada, não é? Mas a satisfação sexual, ele só encontra se envolver-se sexualmente com a menor. Infelizmente, em algumas realidades, isso é desconhecido. Logo, as pessoas acreditam que se o agressor foi descoberto num primeiro caso, ele promete, ele jura, faz-se acordos entre o agressor e a família. Acham que esse indivíduo não vai voltar a repetir o mesmo ato. E eu gostaria de dizer aqui que quando se trata de um pedófilo, esse indivíduo acaba repetindo o ato nos próximos dias ou com uma próxima vítima. Então, não podemos nos deixar levar muitas vezes pelo discurso do agressor. Me desculpem, prometo que não volta a acontecer, porque esse indivíduo poderá voltar a agredir uma mesma vítima ou uma outra criança. Então, este é um elemento que as mulheres muitas vezes não se podem deixar levar por esse discurso do agressor. Doutora, o abuso de menores em boa parte das vezes é perpetrado por homens, adultos, conhecidos da família, parentes, desde tios, padrastos, pais, primos. Como é que educamos a sociedade, primeiro, estes homens a reconhecerem que têm um problema e devem ser tratados, e às vezes mulheres, como dizia há pouco. Segundo, os pais, as mães, os cuidadores a protegerem melhor as suas crianças. E terceiro, a justiça a responder melhor a estes casos. Sim, nós estamos perante a um crime público. E quando se trata de um crime público, todos nós somos chamados a intervir. Dizer aqui que é um trabalho árduo, onde todas as instituições somos chamados a intervir e a tentar minimizar, quiçá até terminar com o número de casos de abuso sexual contra menores. Dizer aqui que o agressor, o pedófilo, ele foi menor, ele foi criança, ele esteve numa fase da adolescência que, na maior parte das vezes, é na fase da adolescência onde eles começam a demonstrar os primeiros sinais. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção às famílias. O que acontece? As famílias olham para determinados sinais e normalizam, porque acham que é normal, é próprio da idade, ele vai mudar. Só que, muitas vezes, este comportamento que é tido como anormal, ele vai sendo repetitivo cada vez mais. E esses indivíduos começam a abusar as vítimas dentro da família e depois saem do ambiente familiar e são capazes de abusar outras crianças que não façam parte do ambiente familiar. Há formas de prevenirmos? Sim, senhora, vamos chamar aqui a atenção à educação sexual, a questão da sexualidade. Infelizmente, em determinados territórios, falar de sexualidade parece algo proibido, porque associam sempre a sexualidade ao sexo, mas não. A sexualidade é abrangente no campo da psicologia. Eu, quando ensino sobre sexualidade a uma criança, eu estou inicialmente, primeiro, a ensinar a criança a lidar com seu corpo, ensinar a criança a lidar com outras pessoas, tanto do mesmo sexo como do sexo oposto. Eu ensino a criança a impor limites, porque aqui nós vamos também pegar dois elementos, a questão da liberdade e da privacidade. Exato. É necessário. E isso começa cedo. Se dentro da família não se impõem limites, a criança, quando deparar-se com situações de abuso fora da família, ela não consegue diferenciar uma atitude negativa de uma atitude positiva. Logo, eu chamo aqui a atenção os pais. O pai, antes de entrar
para o quarto do filho, antes de entrar para o balneário onde está o filho, não importa que idade tenha, 4, 5, 6 anos, vai ensinando já a criança a bater a porta e a perguntar: posso entrar? E deixe que a criança diga sim. Mamãe, papá, entre. No momento da higienização, não é? Claro que uma criança de 6 anos não tem a capacidade de tratar da sua higiene perfeitamente. Mas quando chega o momento de mexermos naquilo que são os órgãos genitais da criança, o pai deve pedir licença. Por favor, filho, filha, permita-me que a mamãe ajude, que a mamãe lave a sua vagina, o seu pênis. E logo a criança começa a aprender que, afinal, o seu corpo é algo privado, é algo sagrado, e que as pessoas, antes de mexerem, devem pedir permissão. Claro que se ela deparar-se na rua com um comportamento de um adulto que venha tocar no seu corpo sem a mesma atitude que os pais tenham, essa criança saberá e terá vontade de dizer aos pais. Estou a falar aqui de educação sexual. Outro elemento fundamental é ensinarmos às crianças o nome exato das partes do nosso corpo e não romantizar determinadas partes do corpo com nomes que só os pais sabem onde é que vão buscar. Por exemplo, não é errado, e até porque é assertivo, ensinarmos a criança que ali onde sai a urina é a vagina, é o pênis. Isso aqui não é errado. Quando a gente ensina a criança a bolacha, o sambapito, quando alguém tocar na criança e a criança denunciar, muitas vezes quem ouve a denúncia não tem a mesma linguagem que a criança tem. Se uma criança chegar a mim e disser: tia, pegaram no meu sambapito, claro que eu vou associar, não é, ao sambapito como guloseima. Exato. Por quê? Porque em casa ensinaram que a vagina é o sambapito, é o rebuçado, é a bolacha. Mas isso, então, isso é uma questão também cultural, não, doutora? Com certeza. Mas nós somos chamados, quer dizer, quando a própria cultura já coloca em risco determinadas situações, essa cultura deve ser revista. Então, o que nós estamos a fazer é tentar encontrar métodos educativos que ajudem as crianças a não diria consentir, porque a criança não consente, mas a não se calar diante de uma invasão da sua privacidade. Os pais também aqui são chamados a criarem um ambiente afetivo dentro da família, desenvolverem o diálogo, dar abertura à criança. Existem atitudes muito simples. Perguntar à criança como foi o seu dia, com quem falou. E a criança parece uma buzina. Tu perguntas algo e ela, de repente, vai rebobinando tudo. Então, ela vai dizer. Agora, existem aquelas crianças que, infelizmente, dentro de casa não têm voz. Elas são privadas até do próprio diálogo. Então, todas essas atitudes devem ser revistas. Doutora, a doutora falava há pouco da questão, uma das fases que mencionou, a pressão psicológica, e que é aquele momento em que a criança é ameaçada e não tem a coragem de denunciar. A que sinais é que nós devemos estar atentos para identificarmos que algo está errado numa criança que possa estar a sofrer abuso sexual? Sim. Olha, para nós, os profissionais de saúde mental, a linguagem corporal, emocional, fala mais alto do que a linguagem verbal. Infelizmente, os pais desatentos, os encarregados desatentos é que não conseguem perceber. Uma criança que esteja a passar por uma situação de maus tratos, e eu vou falar já aqui de forma geral, tanto de abuso como de agressão física, psicológica, automaticamente, se ela não tiver coragem para denunciar verbalmente, essa criança vai demonstrando através das suas atitudes. Ou seja, há uma alteração do comportamento da criança do dia para a noite. Um dos elementos principais, não é que se a criança era uma pessoa muito afetiva, muito comunicativa, ela de repente passa a isolar-se, passa a fugir e a ter medo
de pessoas que são do mesmo sexo que o agressor, e nós vimos ali na reportagem, em Moçambique, se não me engano, Exato. que a vítima chegou a dizer que sempre que deparava-se com um homem, ela fugia. Por quê? Porque elas fazem a contratransferência. Ou seja, como a pessoa que o abusa é do sexo feminino ou masculino, então ela, quando vê uma pessoa do mesmo sexo que o agressor, a tendência é fugir ou usar expressões como: eu não gosto do tio fulano, eu não quero ficar com o tio fulano. Então, são sinais. Um outro elemento é a enurese. Para além da enurese, a encoprese também. Nós vamos notando que uma criança que já tinha o controle dos esfínteres, já não fazia xixi na cama, nas roupas, de repente ela regride a nível do comportamento. Outro elemento também que nós podemos aqui aferir e que é importante é sempre termos paciência para observar o corpo da criança. Porque se houve algum abuso sexual e o agressor é um adulto, claro que ele tem uma estrutura física maior do que a vítima. Então, qualquer movimento que ela faz com a vítima deixa marcas. Nós temos as esfoliações, temos os hematomas, temos os arranhões, que é importante o pai estar atento ao corpo da criança para poder perceber. Temos a alteração de humor, que é constante, temos a regressão a nível do aprendizado. Uma criança que era inteligente, de repente começa a regredir na escola, tem notas baixas, isola-se, alteração do sono, alteração a nível alimentar, não quer comer, quer fechar-se no quarto. Então, todos esses sinais é para estarmos em alerta. Doutora, temos uma pergunta de Assanito Gotas, que gostava de saber quais são os sinais que um pedófilo apresenta na adolescência. Aqueles sinais que a doutora falava, mas que de facto não deu detalhes. Ok. Na adolescência, o que é que nós notamos por parte dos pedófilos? Eu não sei nas outras realidades, mas na nossa, nós ainda temos famílias que passam situações financeiras complicadas e muitas vezes a habitação é composta apenas por 2 compartimentos, por exemplo, um quarto e uma sala, e os filhos dormem na sala e os pais às vezes é que dormem no quarto. Então, é necessário que em situações do gênero os pais não descansem, tenham sempre aquela tendência de observar, acordar, dar uma olhada no quarto dos filhos para ver que tipo de movimentos. Normalmente, o pedófilo, na fase da adolescência, ele tem uma tendência muito considerável de ter filmes pornográficos no telefone, no intuito dele adquirir técnicas, adquirir aprendizado para poder aperfeiçoar, não é, os seus atos. Ele tem filmes pornográficos no telefone, está constantemente a ver revistas pornográficas. Ainda nessa fase da adolescência, nós vamos notando que eles têm uma tendência. Doutora, vou-lhe pedir para resumir, porque estamos mesmo a chegar ao fim e eu não sei como é que foi que o tempo passou tão rápido. Tem 30 segundos. Tá bem, então tem uma tendência muito grande de isolar-se com crianças menores e fazer a manipulação das partes do corpo da criança, não é? O que é errado porque é um indivíduo supostamente maior e já sabe discernir o errado do certo, logo ele não pode manusear o corpo da criança. Doutora Ana Panzo, espero tê-la aqui de novo para falarmos mais sobre o seu livro, sobre esta questão que é tão delicada e tão importante